que você tá fazendo, Caleb? Hã? Não vem aqui que eu vou coar café, filho. Faz favor, fica aí. Oi. Saúde. Saúde, filho. Filho, eu tô fazendo café, filho. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Eu já inicio esse vídeo aqui. Na verdade, deixei vocês escutando um pouquinho do início do dia. Fiz um cafezinho, tava eu e o Caleb. Na verdade, eu faço café pra mim, né? Eu poderia muito bem tomar café da máquina, mas não sei vocês. Eu sou muito tradicional em muitas coisas. Então, eu ainda prefiro um cafezinho coado. Eu acho muito mais gostoso. Então, de vez em quando, eu prefiro coar um cafezinho fresco. É muito mais gostoso, né? Vamos tomar café? Desde já, eu agradeço a todos os inscritos do canal e aos novos inscritos, muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer com vocês, vamos fazer juntas um bolo de mandioca, ou aipim, ou macaxeira, é a mesma coisa. Como eu sou nordestina, né, eu conheço a mandioca como macaxeira. Aqui que a gente fala mandioca. É a primeira vez que eu faço esse bolo, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes. É um bolo muito facinho, você faz praticamente tudo no liquidificador. E não sei vocês, eu não tenho balança para pesar as coisas. Eu preciso daquelas balancinhas, sabe? Pra gente poder começar, para eu poder fazer as minhas receitas com mais precisão. Mas eu sempre gosto de receita que é assim, ó.
2 copos, 2 xícaras, eu acho muito mais prático e muito mais funcional. Então, eu vi essa receita na internet, como se tudo vê na internet, né? Hoje em dia, livro de receita, vocês sabem que quando eu fui casar, a minha sogra, ela tem um caderno de receita que eu acredito que ela deve ter até hoje, que ela tem há muitos anos. E ela falou assim, Lúcia, faz um caderno de receita. Mal nós sabíamos hoje, eu casei em 2006, né? Mal sabíamos nós que nós íamos ter acesso a tudo num clicar na ponta dos dedos, né? Mas eu tenho meu livro de receita. E vocês têm livro de receita? Me conta aqui nos comentários quem tem. Eu gosto de vez em quando tem umas receitas lá que, nossa, faz muitos anos que tá registrado lá no meu livro de receita. Então eu guardo como uma recordação algumas receitas de amigas minhas que tá lá. Então eu tenho caderno de receita, mas essa receita não foi do meu caderno, vi na internet. E eu não sei vocês, eu acho muito difícil quem não gosta de mandioca, né? Eu acredito que quase todo mundo adora. E eu amo bolo de mandioca, pelo menos os que são comprados na padaria. E eu comprei, tava na promoção no supermercado, né? A mandioca eu comprei. Tinha cozido, tava bem fresquinha. Aproveitei para fazer essa receitinha que eu tô mostrando aí para vocês, tá? Eu filmei no comecinho os ingredientes, já deixei separadinho para ficar mais fácil para mostrar para vocês. E bate tudo no liquidificador. Essa receita assim eu adoro. Apesar que também só a massa, porque vai 1 xícara de farinha de trigo. Só a farinha de trigo, porque assim a mandioca ela pesa bastante. E então, a não ser que teu liquidificador seja muito bom. Mas o meu liquidificador já tá bem ruinzinho. Então eu vou bater na massa. Ó o Calebinho aí participando. Nessa hora o Anderson já estava em casa. Ele estava me auxiliando com o Caleb. O Caleb ele tem medo do barulho. Da batedeira ele gosta, mas do liquidificador ele ainda assusta. Principalmente quando eu desligo e ligo em seguida, ele começa a chorar. Então eu sempre trago ele para perto, falo, filho, olha, vou ligar o liquidificador, ainda faço um barulhinho antes de ligar, para ele já se acostumar, né? Porque a gente já tem que ir mostrando para os nossos filhos a funcionar, como funciona tudo também, para a gente já ir ensinando e tirando de uma certa forma esse medo que eles têm, né? Então bati tudo aí. Eu deixei bater um pouco mais por questão do ovo. Pessoal, nessa receita aí, eu não posso esquecer, eu esqueci de colocar na descrição, mas eu já quero deixar aqui no áudio, nessa gravação para vocês. Vai 1 colherzinha de essência de baunilha. Baunilha ou baunilha? Baunilha, né? Então, vai 1 colherzinha de essência de baunilha. Vocês colocam, tá bom? Eu não coloquei. Se você também não tem, é opcional. Mas eu acredito que é por questão... Essa receita, ela vai 4 ovos. Mas você pode peneirar a gema. Eu não peneiro, eu costumo só tirar aquela pelezinha branca que eu acho que é ela que dá um cheirinho. Mas se você tiver, é uma delícia, né? A essência de baunilha. Então, quem tiver nessa receita aí na internet, a original, ela vai 1 colherzinha. Aí eu já tinha colocado a farinha de trigo. Então, o meu fouet, tá uma vergonha meu fouet. Eu preciso comprar um fouet decente. Mas esse aí tá quebrando o galho. Tá sem o cabo, mas tá me quebrando o galho. Então, você coloca, não precisa nem sujar outra vasilha. Você pode colocar a xícara, como é 1 xícara só, coloca a xícara de farinha de trigo dentro do copo e você mexe com o fouet, com 1 colher de pau, né? Com o que você tiver aí na sua casa. Dissolve bem. Em seguida, você já coloca o pó royal. E por último, o coco. Pede 100 gramas de coco ralado nessa receita. Ai, fica muito bom demais. Outra dica que eu vou dar pra vocês, que eu não fiz, depois que ficou pronto, que eu me atentei.
Fique atento com o tamanho da forma que você coloca. Eu coloquei, porque assim, né, bolo de mandioca, ele não é um bolo que fica fofo, igual os bolos de costume que a gente faz, que é só de farinha de trigo. Então não é um bolo que cresce, é um bolo que ele fica meio compacto, por questão da mandioca. Então se você colocar ele numa forma muito grande, ele vai ficar bem fino. Então, e eu coloquei numa forma muito grande, então devia ter colocado numa forma menor, para ele ficar até mais bonito, né? E crescer até um pouco mais. Só que eu coloquei numa forma grande, vocês vão ver aí depois que eu já tirei ele do forno. Ele vai estar bem, ele deu uma murchadinha, tá? Olha, eu tô untando a forma aí. Tô untando com o meu pincel. Ai, como eu adoro untar a forma com pincel. Como eu tenho, não gosto de mexer com a mão assim, untar com a mão, ai, me dá até uma aflição. Então, tudo eu faço com o meu pincelzinho. Tá vendo como a massa fica bonita, uma massa homogênea? Uma massa bem gostosa ela fica. Depois dá aquela batidinha, né? E leva pro forno. Eu deixei brincando aí mais de 40 minutos. E esse é o resultado, vocês estão vendo? Ele cresceu até em cima, mas ele deu uma murchada. Não sei se é normal mesmo murchar. Tá vendo como ele ficou baixinho? Pessoal, e ele fica meio molinho, porque tava quente também, tá? Mas fica muito gostoso. Pode fazer esse bolo que ele está aprovado, tá bom? Depois, se alguém fizer esse bolo, gostar, me marca lá no Instagram. O meu Instagram é @maluciachaves. E me marca lá no Instagram e fala se ficou gostoso também. Hoje, pessoal, também, vocês estão vendo essas plantinhas eu tenho em frente de casa. Eu moro nessa casa que vai fazer 13 anos. Eu devo ter essas plantinhas brincando, porque elas são suculentas. Suculenta, elas duram muito, né? E elas são bem resistentes ao sol. E aí, onde elas ficam, é na minha garagem e fica nesse lugar aberto. Só que, como eu já falei isso pra vocês, eu trabalhava fora, então eu nunca pude dar essa assistência que eu dou agora nas minhas plantas, né? Então eu reparo mais nelas, eu coloco água com mais frequência, eu podo quando precisa, eu tiro as folhinhas amarelas. Então, e esse suporte, quem fez foi o meu sogro e minha sogra que me deu. Então, eu tô vou tentar dar uma repaginada aí neles. E tinha 2 vasinhos com a mesma suculenta e elas estavam bem judiadinhas. Na verdade, eu queria trocar todas, eu ia descartar, mas eu fiquei com muita dó porque elas estão comigo há muitos anos. Eu devo ter essa suculenta aí, sei lá, uns 7, 8 anos. Essa daí, ó, infelizmente ela não resistiu. Você tá vendo como que eu cuidava das minhas plantas? Tadinhas, né? Eu falo que plantas são coisas vivas, né? Elas precisam ser cuidadas, regadas e amadas também, por que não? Eu não sei vocês, quando eu tô lá no meu fundo, naquela parte onde fica as minhas orquídeas, meu pé de acerola, eu adoro ir lá, ficar olhando, sabe, a natureza, escutando o barulho dos pássaros. E eu até converso com as minhas plantas. Os meus vizinhos, se me escutam falando, vão me achar louca, mas eu adoro conversar com as plantas. É muito gostoso, não sei, parece que elas crescem até mais bonitas, né? Então, como eu tinha 2 suculentas iguais, uma tava mais bonita e a outra mais raquíticazinha, eu tirei e acrescentei nesse daí. Eu tirei as partes mais bonitas, porque as suculentas, elas pegam, né? Não precisa de raiz, se você tirar só essas folhinhas que elas são tão gordinhas, né? Eu tenho vontade até de apertar elas, de tão fofinha que elas são. Então, as minhas 2 parceiras, a Malu e a Luma. A Malu é a gata, a Luma é minha cachorra. Onde a gente tá? Elas estão ali, rodeando a gente. Então, eu transferi a suculenta, que tava, né, mais feinha, já coloquei tudo junto nesse vaso, porque eu vou pintá-los. E já vou adiantando que eu vou usar eu tinha um pouco de tinta guardado, que lembra quando eu fiz um vídeo, postei, que eu pintei aqueles 2 vasos que eu ganhei da minha sogra, sobrou tinta, então eu quero reaproveitá-las.
pra dar uma carinha nova. Você vê essas daí, fora da brincadeira. Faz uns 7, 8 anos que eu tenho, nunca mais pintei os vasos, nunca mais, praticamente nem tirei da parede, só coloco água, porque ali onde elas ficam também, quando chove, já agoa elas. Então, eu aproveitei, eu olhei ontem nessa parede, né? Falei, ai, deixa eu dar um zelo, deixa eu fazer uns cuidados aqui para essas plantinhas. Tadinha, elas estão tão abandonadas. Elas merecem um carinho, um cuidado. Então eu tô dando essa assistência aí para elas durarem comigo, quem sabe mais uns anos aí embelezando a minha garagem. Eu quero fazer umas plantinhas novas. Agora eu não tô podendo gastar muito, então não tô podendo gastar nada. Então não tô podendo comprar plantas, mas eu quero tirar umas mudinhas de calanchoe que eu comprei esses dias, que eu até mostrei no vídeo também. Eu quero colocar aí pra ver se pega. A Luma veio falar um oi pra mim. Como eu sempre falo, a Luma é muito carinhosa. Depois que o Caleb nasceu, quando o Caleb nasceu e veio pra casa, a Luma, ela estranhou bastante. Eu percebi que ela sentiu muito, porque já fazia alguns anos que ela estava com a gente, e ela sempre percebeu que não era só nós, né? Então chegou um bebezinho, quando eu cheguei da maternidade, eu fiz questão de mostrar o Caleb pra Luma, né? A Luma, ela é muito estabanadona. A Luma tem a pata muito pesada, ela não vem com jeitinho, né? Ela pula na gente com tudo. Eu fiquei um pouco receosa de já colocar, ele era muito bebezinho, né? Tinha acabado de sair da maternidade, 3 dias. Então, só mostrei pra Luma já conhecer o Caleb. Hoje, nossa, o Caleb passa a mão na Luma. Hoje eles, sabe assim, já tem essa proximidade. A Luma entra bastante dentro de casa. Eu levo bastante o Caleb no quintal. Mas depois que o Caleb veio, eu senti que a Luma, ela ficou um pouco, pelo menos no começo, eu senti que ela ficou, sabe, talvez enciumada, não sei. Talvez um pouco mais carente, porque a atenção já não é mais só dela, né? Gato é diferente de cachorro, né? Para as mamães de gato aqui do canal, sabe que gato é carinhoso, eles são parceiros, são companheiros, mas não tanto quanto os cachorros. E a Luma, ela, como a atenção maior era para ela, então eu acredito que ela ficou um pouco enciumada, mas depois foi acostumando e voltou o nosso relacionamento como o de sempre. Eu aí sentada, a Malu sentou bem na frente da câmera. Eu aproveitei para filmar esses olhos azuis lindos que ela tem. E a Malu já tem 11 anos. E ela já não é mais nenhuma bebê, né? Mas ela adora brincar ainda, ela caça bastante. De vez em quando eu acho umas asas de passarinho no banheiro que ela come, né, gente? É a natureza, então. Mas ela ainda é caçadora e ela adora brincar. Eu tava brincando com ela aí. Aí ela tava brincando, que belezinha. Então eu tava dando a manutenção nas plantinhas aí. Aí já aproveitei para mexer um pouco na terra, porque a terra já estava compacta, sabe? De tantos anos que não mexia, então acho que é por isso que até as próprias suculentas, elas não se desenvolveram, porque a terra já estava dura, sabe? Quando tá até meio empedrada. Aí já dei uma mexida. Eu não tirei elas para pintar os vasinhos, protegi bem com uma sacolinha plástica. Eu ia pintar o suporte de branco, mas eu falei, não, eu vou pintar de preto. Comprei uma tinta preto brilhante, porque como ele vai ficar no tempo, se fosse fosco, talvez não dure mais. Então eu dei uma cara nova. Pintei de preto, deixei secando. Já tô lixando os vasinhos para tirar um pouco da sujeira também, das saliênciazinhas que tinha. Tem um que inclusive, tadinho, caiu no chão, quebrou algumas partes, mas dá para super reaproveitar. Então lixei tudo eles e tô dando já a segunda mão de tinta aí no suportinho.
Gostei bastante, eu achei que deu um destaque, porque a parede lá era da cor de cerâmica, né? Deixei secando aí o suporte e já fui passar um pano úmido nos vasinhos para tirar o pó, a sujeira, para eu poder pintá-los. Protegi a plantinha, vocês estão vendo, eu até mostrei aí, protegi a plantinha muito bem com a sacolinha. Essa daí é suculenta, então a suculenta é bem resistente, né? Protegi, fui lá pra minha edícula. Depois eu quero fazer um tour, pessoal. Eu vou fazer um tour da minha casa ainda. Vai demorar um pouquinho. E também quero fazer um tour só do meu quintal. Meu quintal é um pouco grande, da minha edícula pra vocês. Mas aí eu tava na minha edícula, protegi a pedra, né? Por causa da pintura. E comecei pintando os vasos, então. Esse daí eu pintei de preto. Eu pintei coloridos, um de cada cor. Não sei se vocês vão gostar. Eu gostei do resultado, achei que ficou bem legal. Fica uma coisa alegre, né? Pra não ficar tudo muito monocromático que fala, né? É bom dar uma mudada. Lembrando que eu tô reaproveitando as tintas. E vocês já viram essa cor aqui, tá? Então, tô reaproveitando, tô utilizando o que eu tenho. Tô mostrando pra vocês o resultado aí, que ficou bem bonito. Eu gostei bastante. E o último vaso, eu pintei com a cor verde, porque eu já tinha aqui também, que eu fiz aquele vídeo das cadeiras que eu achei na rua. E esse verde é um verde maravilhoso. Como disse uma seguidora minha, é um verde brabo. Então, pintei um de cada cor, achei que ficou bem bonitinho. Aí, eu peguei 2 mudinhas de Kalanchoe. Eu não sei, nem pesquisei na internet também, se Kalanchoe pega pra gente plantar sem raiz. Eu não peguei esses com raiz, eu só quebrei, pessoal. Torcendo aqui pra que eles peguem. Olha lá. Ah, que gracinha, não? Olha que cor linda que ficou, gente. Parece outro vaso, não parece? Aí também tô tirando a sacolinha, porque eu coloquei pra proteger da pintura a terra, né? Aí vou plantar outra mudinha, são cores diferentes. Aí eu coloquei, tô mostrando, tá vendo que eu não tirei com a raiz, eu só quebrei? Eu espero que pegue. Se alguém já plantou Kalanchoe sem a raiz aí e pegou, me fala nos comentários. E pra eu ficar já com esperança ou não, tá bom? Mas eu achei que ficou tão bonitinho. Quando eles crescerem, né? Se crescerem, se pegarem, vai ficar bem bonito, porque ficam umas cores bem bonitas aí. Vocês devem estar escutando o Caleb chorando no fundo. Já tô acabando a gravação desse vídeo. E ele já tá querendo tirar a primeira sonequinha do dia. Então, plantei as mudinhas. E vocês vão ver o resultado, que ficou um resultado bem bonito. Ficou um resultado bem bacana. Eu, particularmente, gostei bastante. Se vocês gostaram, me falem aí nos comentários, tá bom? Se gostarem desse vídeo, já vou adiantando, compartilhem, deem likes, tá bom? Porque aí vocês me ajudam bastante o canal a crescer, pro YouTube entender que é um vídeo bom, para ele poder recomendar para outras pessoas. Eu fico, como eu já falei para vocês no início desse vídeo, eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Continuem comigo, tá bom? Se vocês estão aqui comigo, eu acredito que de alguma forma vocês se identificaram comigo, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tudo que a gente for fazer na nossa casa seja com amor, tá bom? Seja para agradar. Tudo que você for fazer na sua vida, que você faça não para agradar você, faça primeiramente para agradar a Deus, porque Ele é o autor da vida, Ele é o autor de tudo, né? É Ele que nos dá o ar que respiramos, que muitas das vezes nós acordamos todos os dias e nem sequer o agradecemos por isso. Você sabe que quando eu estava na pandemia, eu escutei um depoimento de um italiano, porque a Itália foi muito afetada, né, com a Covid, um dos países, acho que mais afetados, e teve um senhor que ele teve que pagar pelo oxigênio, que ele ficou respirando, teve muita dificuldade, e ele falou assim, nossa, eu paguei não sei quantos euros,
pelo ar. E todos os dias, antes de eu pegar Covid, Deus me dava oxigênio todos os dias. E eu nunca sequer agradeci a Ele por isso. Então, que possamos ser mais gratos a Deus pelo simples fato de todos os dias acordar e ter saúde e ter a vida. Meus queridos, muito obrigada. Obrigada por chegarem até aqui comigo. Obrigado por assistirem esse vídeo até o final, tá bom? Tenham todos um bom fim de semana. Fiquem todos na presença de Deus e que você procure ter uma vida santa. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!